Minha namorada me traiu com um traficante e eu a expulsei do nosso apartamento. Enquanto eu arrumava suas coisas, encontrei uma mochila com conteúdo suspeito e planejei minha vingança. Um tempo depois, ela voltou dizendo que estava grávida e queria reatar. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E também deixe aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Tudo parecia perfeito. Eu tinha construído uma vida sólida, equilibrando o trabalho com minha vida pessoal, ou pelo menos, era o que eu achava. Aos 33 anos, era respeitado na minha área e vinha acumulando conquistas que muitos da minha idade só sonhavam. Meu relacionamento com a Ana, minha namorada há 5 anos, sempre foi o alicerce que me mantinha focado. Uma parceria verdadeira. Ou pelo menos eu acreditava nisso. Só que ultimamente, pequenos sinais começaram a aparecer. Uma mensagem ignorada aqui, uma desculpa ali. Às vezes eu chegava mais cedo em casa e percebia que ela não estava lá. Quando perguntava, ela desconversava, dizia que tinha resolvido passar na casa de uma amiga ou que precisou resolver um problema de última hora. Eu não quis fazer alarde. Era fácil pensar que tudo isso se resumia ao cansaço do dia a dia, ao desgaste natural de uma relação. Porém, num dia qualquer, uma dor de cabeça me fez encerrar o expediente antes da hora. Cheguei em casa sem avisar, pronto para descansar e esquecer dos problemas. Mas quando entrei, o que encontrei foi o próprio cenário de uma tragédia. Ana estava no sofá da sala, em cima de ninguém menos que o André, um dos meus mais velhos amigos. A princípio, o choque me fez congelar, como se o mundo parasse de girar por um segundo. André, sem qualquer explicação, mal conseguiu se vestir e sair pela porta, deixando para trás algumas roupas e um rastro de desespero. Ana tentou justificar, dizendo que eu estava sempre ocupado, que ela se sentia sozinha. Mas nada que ela dissesse parecia aliviar o peso da traição. Fiquei ali, parado, sentindo que, em poucos minutos, tudo pelo qual lutei se desmanchava diante dos meus olhos. O vazio que ficou depois daquela descoberta me consumia. Os dias se arrastavam em silêncio, e tudo que antes parecia valer a pena, agora só me trazia um gosto amargo. Eu mal conseguia acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. E Ana? As lembranças dela e de tudo que vivemos juntos ainda ecoavam na minha mente, mas agora com uma mistura de desprezo e amargura. Alguns dias depois, ao arrumar o que restava do apartamento, tropecei em uma mochila que ela havia esquecido. Dentro, encontrei algo que me fez congelar. Pacotes embalados de forma cuidadosa, junto de envelopes de dinheiro. Foi como se tudo caísse em seu devido lugar. André, com seu estilo de vida questionável, nunca tinha sido transparente sobre a origem de sua renda extra. Sempre dizia que trabalhava com investimentos, mas aquilo era uma mentira completa. Agora estava claro, ele estava envolvido com contrabando e tráfico. E Ana, ela sabia disso. Não só sabia, como estava disposta a me usar como um álibi enquanto se afundava naquele esquema com ele. Minha raiva começou a se transformar em algo mais frio, mais calculado. Eu sabia que tinha uma oportunidade nas mãos, uma chance de retribuir na mesma moeda, mas com um golpe que ele não veria chegar. Esperei o momento certo, e numa noite silenciosa fui até o carro de André. Tinha comigo uma chave reserva que ele mesmo havia deixado em casa um tempo atrás. Usando luvas, abri o porta-malas e cuidadosamente guardei parte daquelas substâncias ali, escondendo-as onde fosse difícil de ver a olho nu, mas fácil de achar numa busca policial. De volta ao meu carro, fiz uma ligação anônima à polícia, denunciando uma atividade suspeita e descrevendo o carro de André e o conteúdo suspeito que, segundo eu, ele levava no porta-malas. Quando desliguei, senti um alívio sombrio, uma sensação de justiça própria. Agora, era só esperar. Meses depois, como quem volta de uma viagem longa e distante, Ana ressurge. Era como se os traços da vergonha e do constrangimento nunca tivessem passado por ela. Apareceu sem avisar, com um sorriso desajeitado
e um pedido quase teatral de reconciliação. Confesso que, na hora, tudo me pareceu tão falso que eu só consegui rir. Eu já estava tentando reconstruir minha vida, apesar dos escombros que ela tinha deixado para trás. Quando a vi parada na minha porta, eu soube que o motivo não era arrependimento. Ela tinha algum outro interesse. Ana insistia, falando sobre o quanto eu fazia falta, o quanto nosso amor era único. Eu via através daquelas palavras, mas mesmo assim decidi ouvir. Recusei, sem esconder minha desconfiança. Depois de tudo, eu não tinha qualquer intenção de voltar para ela. Contei que já estava com outra pessoa, esperando que ela finalmente desistisse. Mas Ana, em vez disso, insistiu ainda mais. Era uma insistência quase desesperada, como se não houvesse um amanhã. Até que ela, entre sussurros e suspiros, revelou o verdadeiro motivo da sua volta. Estava grávida. Quando as palavras saíram de sua boca, senti uma raiva surda crescer no peito. Não era só o fato de ela estar grávida, era o modo como usava isso, como se fosse uma última carta na manga, como se esse fosse o passe para abrir as portas do passado e apagar o que ela havia feito. E então veio o golpe final. Ela não tinha certeza sobre a paternidade. A única coisa que consegui fazer foi pedir que ela se retirasse. Com toda a calma que me restava, deixei claro que minha vida estava seguindo em outra direção. E dessa vez, Ana percebeu que sua última cartada tinha fracassado. Eu sabia que ela estava mentindo, nós sempre fomos precavidos e eu sempre usei proteção. Naquele momento, deixei a raiva tomar conta de mim, mas sabia que se existisse a possibilidade do filho ser meu, seria minha responsabilidade criá-lo. Mas depois daquela visita, o nome de Ana se tornou apenas uma sombra no passado. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, mas desta vez, eu não estava sozinho. Minha nova namorada, Lara, era alguém completamente diferente de Ana. Tinha uma tranquilidade e um respeito pelo que construímos juntos que tornava fácil a ideia de seguir em frente. Foi então que, numa tarde qualquer, recebi uma ligação. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Ana pediu para nos encontrarmos. Dessa vez, sua voz não tinha a segurança falsa do último encontro. Não era uma visita casual. Ela estava em apuros. Nos encontramos em uma cafeteria afastada e foi lá que tudo se revelou. Ana contou que André estava foragido. A polícia finalmente o havia encontrado e ele foi interrogado sobre o que foi descoberto no carro. Com o cerco fechando, ele começou a perder o controle e foi exposto pelo próprio fornecedor. Sem saída, ele fugiu, deixando Ana desamparada e sem a proteção que antes acreditava ter. O pânico dela era visível. E agora ela me dizia que, por algum motivo, achava que o André estava voltando para cobrar o preço pela vida que havia perdido. Olhando para aquela mulher em ruínas, percebi que o ciclo que eu havia iniciado estava completo. A ironia era tão nítida que eu quase pude tocar nela. Aquela situação não era resultado direto da minha vingança, mas sim da própria rede de mentiras e traições que eles haviam construído juntos. O destino, de algum modo, tinha apenas dado uma ajuda. Ana queria que eu a ajudasse, que fôssemos embora juntos para algum lugar seguro. Mas dessa vez, olhando para ela com clareza, percebi que não havia mais nada que pudesse oferecer. Ela estava presa ao caos que ela mesma havia ajudado a criar. Quando me levantei para ir embora, ela ainda esticou a mão, num último gesto de súplica. Mas, sem hesitar, virei as costas e saí, deixando que ela finalmente colhesse o que havia plantado. Era o desfecho de uma história que talvez nunca tivesse um final feliz, mas que, de certa forma, me libertava. Alguns anos se passaram desde aquele último encontro com Ana. Em alguns momentos, ainda penso nela e em André, me perguntando se eles seguiram caminhos separados ou se o destino insistiu em manter suas vidas atadas pelo caos que criaram juntos. Às vezes, os ecos do passado surgem, mas dessa vez não como uma ferida, apenas como uma lembrança distante de uma fase que ficou para trás. Lara e eu, por outro lado, seguimos em frente. Construímos algo verdadeiro, uma relação sólida e livre de mentiras. E essa paz, esse sentimento de ter uma vida tranquila, foi o que finalmente me fez perceber o quão irrelevante tudo aquilo se tornou. A vingança que outrora parecia inevitável acabou se revelando um peso,
algo que agora já não fazia sentido. No fim, Ana e André colhem os frutos das escolhas que fizeram, e eu colho os meus, ao lado de alguém que realmente vale a pena. É curioso olhar para trás e perceber que, de certa forma, o que aconteceu com eles trouxe uma clareza inesperada para a minha vida. No fundo, a traição e o conflito acabaram sendo os empurrões que eu precisava para sair daquele mundo de mentiras. Hoje, vivo em paz, grato por ter superado aqueles dias de rancor e por ter encontrado um recomeço. Afinal, às vezes, é preciso atravessar a escuridão mais densa para finalmente encontrar a luz. E quanto a eles? Não tenho mais notícias, e prefiro que continue assim. Edith. Sim, eu a encontrei uma segunda vez porque, apesar de parecer um ato desesperado, se houvesse a mínima possibilidade de ela estar falando a verdade sobre estar grávida, eu teria brigado pela guarda do meu filho. Mas não, ela não estava. Edith 2. Não deixei claro no texto, mas aparentemente ele já estava sob suspeita e sendo investigado. A denúncia anônima só agilizou o processo. Não, Ana não estava com ele quando o pegaram, e penso que talvez até eu poderia ter sido arrastado nessa história se eles estavam usando nosso apartamento para guardar as coisas. Dentro da mochila não havia muita coisa: 2 celulares, alguns papéis e cerca de $3.000 em dinheiro. Descartei os celulares e sim, fiquei com o dinheiro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e comentar o que achou. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e ajudar a gente a crescer cada vez mais.